Olá, meus amigos, meu nome é Túlio. Estou aqui de volta hoje trazendo mais um conteúdo em vídeo para vocês de um assunto muito relevante e que tem sido causa de muita preocupação e problemas, vamos dizer, para muita gente, né? O assunto diz a fixação mental ou em torno da fixação mental. Então nós vamos discutir um pouquinho o tema, é um vídeo bem rapidinho, vou procurar fazer ele breve, né? Mas com mensagens importantes que depois vocês podem se aprofundar nelas com a bibliografia que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Bom, vamos lá. Então, como eu disse, né? Em torno da fixação mental, nós vamos trazer aqui pensamentos e propostas de solução baseadas na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, começando lá em 1857 com o Livro dos Espíritos. E o tema é um tema super atual que tem sido motivo assim de muita discussão e até de muita preocupação, eu diria, na família, no trabalho, com os pais, com os filhos. Enfim, para a saúde mental de todos, né? É um tema que, como vocês vão ver, ele parece simples, mas não é. Então nós vamos tentar trazer uma visão bem ampliada para vocês, não só desta existência terrestre, como também o que acontece em outras existências e até no mundo espiritual, né? Então o que são ideias fixas, né, pessoal? Ideias fixas ou uma fixação mental, elas variam muito, variam ao infinito, né? Podem ser desde uma ideia simples que vai e vem no nosso pensamento, até casos graves, né, de fixação mental que, por uma questão até de patologia, pode levar a doenças como a esquizofrenia ou a paranoica. E em alguns casos, por que não dizer até em muitos casos, no caso de obsessão profunda, né? Então quais são os exemplos assim para ilustrar o que nós estamos tentando falar e o que a gente está tentando propor como solução aqui para vocês? Casos como, por exemplo, a fixação no dinheiro, na acumulação de riqueza, de fortuna, de bens, sem proveito para terceiros, para a sociedade, né? E que denota já aí um sintoma de forte egoísmo dessa pessoa, né? Que só pensa em acumular riqueza, né? Claramente nós não estamos falando daquelas pessoas que usam o dinheiro para o bem, são empreendedores, geram empregos, né? Não é disso que nós estamos falando, né? Estamos falando do velho pensamento de esconder o dinheiro no colchão e não fazer nada com ele, né? Só acumular. Também o ódio, né, por determinada pessoa, o ódio, né, a raiva, a perseguição, né, que pode levar desde uma simples discussão com aquela pessoa, uma violência, uma coisa mais grave, ou até uma tragédia, um homicídio, né. A fixação por um amor não correspondido, né, de um homem ou de uma mulher, normalmente de um homem e de uma mulher, que a mulher não corresponde, não causados por ciúmes de forma exagerada, que pode levar também à violência, e a gente tem visto muitos casos de feminicídio, né, de homens que acham que são donos daquela pessoa, daquela criatura, que só porque não quis viver aos moldes dele, aí passa então a perseguir, etc., e às vezes até a matar, né? Então isso é uma fixação mental forte que temos aí na nossa sociedade e a gente vê toda hora, né? Fixação por poder, né? Aquela pessoa que tem um anseio exagerado por poder, por dominação, né? Seja ela numa empresa, na sociedade, no estado, no município, no país, no mundo, enfim, né? São os casos que levaram inclusive o mundo a ter ditadores e pessoas que permaneceram anos a fio no cargo aí, né? E são exemplos às vezes desastrosos, né? Como aconteceu com Hitler e outros casos assim, né? Então temos também a ideia fixa de uma pessoa que se sente perseguida por alguém, né? Ou de alguém que não gosta dele, né? Então a pessoa tem sempre na cabeça aquela ideia de
de perseguição, né? De que tem um plano para persegui-lo, né? Uma conspiração, as ideias de conspiração, e não passa a viver só em torno daquela ideia e nada mais, né? Tem os fanatismos, né, de toda espécie, né? Fanatismo religioso, fanatismo por raça, etnia, né? Ideológicos, né? E são fixações mentais fortíssimas também. Nos Estados Unidos nós temos lá Ku Klux Klan, aqueles negócios que supremacia branca, né? Isso é um tipo de fixação mental, né? E também temos, não está escrito aqui, mas a gente lembra, né? Pessoas que são hipocondríacas, né? Estão sempre procurando doença, né? Acha que estão doentes, estão sempre indo no médico, tomando remédio em excesso, né? Então são fixadas na questão da doença, né? Da doença, acham que a doença está afastando-as de tudo e estão aí. Então é disso que nós estamos falando. Então vamos lembrar que nós estamos sempre falando da fixação mental com base em ideias negativas. Obviamente não é fixação mental um cientista que está obcecado pela cura de uma doença, um cientista que trabalha 24 horas por dia, 20 horas por dia pesquisando a física, a química, a biologia, né? A astronomia, né? Nós não estamos falando disso, né? São pessoas que têm uma ideia fixa doentia, quase doentia, e que faz mais mal a ela do que às outras pessoas, né? E não casos benéficos que auxiliam toda a sociedade, uma geração inteira. Mas a pergunta que vocês vão me fazer é, Sebão, tá bom, e como é que vamos superar essa fixação mental, né? Mas antes de responder essa pergunta, a gente tem que discutir um conceito um pouco mais amplo, tá? Sobre o que é o pensamento, sobre o que é a mente, como funciona a mente, como funciona o nosso espírito, né? Então a gente tem que um pouquinho dar uma base de entendimento para vocês, e é por isso que a doutrina espírita nos ajuda nesse sentido aí, tá? Então, nós buscamos lá no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, alguns conceitos que vale a pena a gente colocar aqui bem no início da nossa conversa, né? Então ele diz o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e vida do nosso Pai. Então, o que está dizendo o Emmanuel aqui, né? Que o nosso pensamento tem muita força, muita força. Nós podemos querer uma coisa boa e fazer com que essa coisa boa aconteça, como também nós podemos nos fixar num problema, numa perseguição e terminar em tragédia. Então nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Aquilo que nós desejamos e que nós pensamos, a gente materializa ela de uma forma ou de outra, tá certo? Então o Emmanuel continua dizendo assim: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então projetamos e recebemos, e por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas também incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso, né? Então é o que eu disse, nós podemos projetar imagens positivas que vão criar um entorno positivo em torno da nossa pessoa, né? E mais pessoas que pensam como nós positivamente vão se associar a essas ideias mentais, vão nos ajudar eventualmente. Mas nós também podemos nos escravizar. Há exemplos, como eu acabei de dar anteriormente, que podem levar a vida inteira, se cristalizados dentro de nós, e também nós vamos receber, já que projetamos, vamos receber sintonia com amigos espirituais que pensam daquela forma. Então, se eu só penso em sexo, eu vou juntar espíritos que só pensam em sexo. Se eu só penso em poder, eu vou juntar espíritos que estão querendo só juntar poder e fazer a dominação, né? Seja de castas, de grupos ou enfim, de qualquer tipo de ajuntamento humano, né? Então, nós também fomos buscar no livro de André Luiz
nos domínios da mediunidade, e praticamente nós vamos agora nos ater a este livro aqui, ou a este capítulo apenas, né? Porque o livro é recomendável que vocês leiam somente o capítulo 25, né? Que fala justamente em torno da fixação mental, né? Então, tá lá uma pergunta que o André Luiz está junto com o seu orientador Aulus, né? E ele pergunta, né? Ele, Hilário, pergunta ao seu orientador, né? Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas como se o tempo para ela não caminhasse, né? Então, é uma pergunta plausível, né? Como que uma pessoa consegue passar, às vezes, anos a fio com aquela ideia cristalizada e não consegue sair daquele pensamento, né? Então o orientador responde a ele, né? É imprescindível compreender que depois da morte do corpo físico prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivamos na experiência carnal, e não podemos esquecer que a lei de Deus, traça princípios universais que não podemos trair. Subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Então, gente, traduzindo isso de forma muito simples, Deus criou leis universais. Toda vez que nós nos afastamos dessas leis por orgulho, por vaidade, por crueldade, por violência, nós vamos estar nos arrastando ao lado terrível da vida e vamos, portanto, contrariar a lei de Deus, né? Que são leis universais, né? E se a gente então não cultivar um pensamento positivo, um pensamento adequado, como nós já falamos anteriormente, nós vamos nos escravizar e as leis universais vão nos colocar subordinados a esses pensamentos, né? Se a gente então não voltar num esforço íntimo próprio muito grande, na ordem, na harmonia, no progresso, no pensamento positivo, nós vamos ficar escravo daqueles pensamentos que a nossa própria mente nos criou e será então alimentado por irmãos nossos desencarnados, né? Por isso que essa live aqui, eu falei lá no início, que tem como base a doutrina espírita, porque nós estamos olhando os dois mundos, né? E aí, gente, vale a pena aqui dar uma paradinha só para dizer uma coisa, né? Aqui nós vamos explicar para vocês que a vida nós somos espíritos eternos. Tem fixações mentais que nós já não sabemos mais onde ela começou. Se começou no corpo carnal, enquanto a pessoa era viva, entre aspas, né, encarnada, ou se começou lá no mundo espiritual. Nós não sabemos mais, porque como somos espíritos eternos, temos centenas ou milhares de reencarnações, essa ideia fixa pode ser trazida congenitamente quando nós reencarnamos, a gente vai explicar por que um pouco mais à frente, ou nós podemos cultivá-las aqui num desvio de caminho, de rota do bem que nós aqui deveremos estar praticando, né? Então o que fala o Emmanuel aqui? Ele fala o seguinte: quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos a essa fixação. Chegados a essa fase, né, a esse ponto, né, o tempo como que para, como se cristaliza dentro de nós, porque nós passamos então a gravitar, né, em espírito em torno daquele ponto nevrálgico lá do nosso desajuste, né, como se fosse a Lua em torno da Terra, né, fica gravitando somente em torno daquilo, a gente só fica pensando em torno daquilo. Então a cristalização mental acontece por espírito tanto encarnado quanto para o espírito desencarnado, né? Não vamos nos iludir, né? Então qualquer grande perturbação interior, né, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode, olha bem gente, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra,
quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante no supremo bem. Então, quando nós nos fixamos, né, nessas paixões desvairadas que foram faladas aqui, crueldade ou vingança, nós podemos nos reter por séculos, às vezes naquela fixação mental, né? E nós vamos ver que é difícil sair depois delas, mas é possível, né? Mas vamos ver como aqui. Então, o que ele está falando aqui, o Emmanuel, né? Quando nós não conseguimos nos desvencilhar desses pensamentos, né, de flagelação e derrota, né, através do que? Do nosso trabalho constante pela renovação, pelo progresso, nós nos transformamos em fantasmas de aflição e desalento, né, mutilados nas nossas melhores esperanças, né, ou assim encafurnados em nossas chagas íntimas, né? É aquele pensamento que não sai mais de dentro de você e você só consegue viver em torno daquilo lá, causando então, como eu já disse anteriormente, até doenças, né? Patologias, paranoias, né? O que são paranoias? É uma pessoa que tem um problema, acha que alguém está perseguindo ele, ou acha que vai morrer, acha que a mulher está traindo ele, enfim, são paranoias que a gente cria quando a gente não procura nos renovar intimamente, né? Aqui, né, gente, é importante dizer o seguinte, já vou falando algumas coisas assim relevantes, né? Nós temos que de vez em quando parar, fazer uma faxina mental, né? Ver o que está acontecendo, como nós estamos pensando, o que nós estamos pensando, né? Quando nós acordamos ou até a hora que vamos dormir, como é que é a nossa rotina, né? Será que é uma rotina saudável ou nós estamos constantemente preocupados em falar mal de alguém, perseguir alguém, achar que alguém está nos perseguindo, né? Então a gente tem que policiar o nosso pensamento, né? E na hora que a gente for dormir, descansar, eventualmente, né? Fazer uma prece, orar a Deus e procurar uma leitura agradável, uma leitura que fale de coisas positivas, né? Mesmo um filme, um livro que fale de coisas positivas, para a gente se desligar de pensamentos negativos que às vezes nós mesmos criamos e estão sendo retroalimentados lá pelo mundo espiritual inferior, né? Não que sejam criaturas más, mas que estão afinadas com esse pensamento, né? O nosso pensamento atrai aquilo que a gente pensa, né? Eu já expliquei. Bom, então agora vamos lá, né, gente? Quando isso acontece na vida, quando estamos encarnados, né, e a morte nos surpreende, né, para usar uma palavra, já que ela é surpresa mesmo para todo mundo, nos surpreende nessas condições, acentuando-nos, né, a experiência subjetiva, aquele pensamento íntimo. Se a alma não dispõe ou não dispôs de esforço heróico na suprema renúncia de si mesmo, com muita facilidade irá se emaranhar, né, ou se fixar nesses problemas por anos e anos e às vezes por séculos, tá bom? Na repetição de reminiscências desagradáveis das quais se nutre e vive. Eu não vou comentar, mas vou deixar aqui só o comentário para criar em vocês a vontade de ler o livro, né? 2 capítulos anteriores a esse que eu estou comentando aqui nesse livro, né, nos domínios da mediunidade, o André Luiz, o Hilário e o seu instrutor estavam estudando um caso de obsessão de uma senhora cujo obsessor falava uma língua da Toscana antiga do século X, ou seja, a fixação mental dele, e eu não vou dizer porquê, né, senão vocês não vão ler o livro, já durava 10 séculos, 1000 anos, 1000 anos, tá? Então, não é que nós estamos falando uma coisa bobinha aqui não, é uma coisa muito séria. Então, não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada, em si mesmando-se, né, ficando só dentro de si, né, fechando-se completamente, é semelhante a um animal no sono letárgico da hibernação. Então é como se aquela criatura se tornasse um ovo
e ficasse só em torno daquele único pensamento que muitas vezes é de ódio e de revolta, que vai ter muita dificuldade de sair só com a ajuda mesmo do plano espiritual. Bom, então quando ela se isola do mundo externo, como diz o Emmanuel, né, vibrando tão somente ao redor daquele desequilíbrio, né, que oculto para, né, ela, né, que ela se alimenta, se compraz, nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesmo. Aí, de novo, a mesma pergunta, né? Qual o remédio para esses casos, no caso da pessoa já estar desencarnada, né? Só existe um, é a reencarnação. Ela pode se dar de 3 modos diferentes, tá, gente? O primeiro caso é quando o espírito espontaneamente, né, isso acontece, felizmente, né, percebe que está insistindo num pensamento, numa ação do mal e se cansa daquele movimento só de maldade, né, e procura ajuda, né? Então, quando ela procura ajuda lá no mundo espiritual, imediatamente ela é ajudada, é conduzida então a uma casa de recuperação. Noutras vezes, né, a criatura espiritual, ela é convencida, aí sim é um convencimento, né, a tarefas de reajustamento no campo do bem, por espíritos bondosos que trabalham nessas esferas tristes assim, né? Muitas delas são mães, hein, gente? Nós estamos falando de muitas mães que trabalham lá no mundo espiritual tentando recuperar seus filhos que estão com o pensamento cristalizado no mal, né? Daí também são conduzidos a casas de tratamento onde elas vão se melhorar, fazer tarefas no campo do bem e se preparar para uma nova encarnação. E terão casos, né, que a gente tem que dizer também, que o espírito não tem mais condição de domínio sobre si próprio, então acontecem as reencarnações compulsórias, ou seja, espíritos elevados, né, de elevada hierarquia, vão lá, conseguem resgatar aquela criatura daquela situação infeliz onde ela se encontra, e ela é então reconduzida a um corpo, a um novo corpo, através de uma mãe abnegada que vai receber aquele espírito, para que ele possa, no contato com a matéria, no contato com a mãe, com o pai, com a família, né, com a sociedade, com os amigos, no trabalho, às vezes se localiza numa entidade religiosa, seja ela de que matiz for, vai encontrando então um caminho de autorrenovação com uma nova existência, onde ela pode esquecer daqueles pensamentos negativos e criar uma nova atmosfera positiva em torno dela mesma, né? Então, é por isso que a gente vê que no caso de semelhantes fixações mentais, né, entidades padecendo deplorável amnésia, né? Então, às vezes os espíritos são conduzidos a reuniões para se comunicarem com os encarnados, né, para tentar tirá-los daquela situação que eles se encontram, e eles não conservam lembrança de quase nada, a não ser dos assuntos que os preocupam. Muitos nem sabem quanto tempo estão desencarnados, né? Às vezes a pessoa está 10 anos desencarnado, 20 anos desencarnados, e que estão cristalizadas naquela ideia lá, e só isso que gira em torno da vida dela, né? E tem também as situações que quando a criatura reencarna, ela está tão cristalizada com aquele pensamento que geram moléstias congênitas, né, que são causadas pelo perispírito, que repassa aqueles gravames para o corpo espírito, para o corpo material. E então esses casos que a gente vê de crianças recém-nascidas com paralisia mental, com paralisia cerebral, com doenças difíceis de compreender ou de se explicar numa única existência, né? Então, vamos lá, né? Como superar? Vamos para a parte boa, né? Como superar essa fixação mental? Basicamente, gente, nós temos que nos pautar a nossa conduta com base na lei de Deus. E onde está escrito a lei de Deus, né? A lei de Deus, Kardec perguntou isso para os espíritos, ele respondeu na sua própria consciência, né? Nós temos na nossa consciência a lei de Deus, nós sabemos discernir o certo do errado, né?
ajuda muito, gente, ajuda demais a prática de um trabalho no campo do bem, no campo da caridade, né? Qualquer trabalho, seja ele qual for, ajudar um enfermo numa casa de caridade, num lar de velhos, num hospital, ou dentro da sua própria casa mesmo, que tem uma criatura, um parente enfermo, ajuda demais, porque a pessoa se desliga dos seus próprios problemas e passa a se preocupar com o problema dos outros, né? E nesse momento os espíritos superiores que nos amam profundamente, vêm de encontro para nos ajudar, né? Então todo pensamento do bem ou trabalho no bem é seguido de uma legião de espíritos protetores, anjos da guarda que vão nos ajudar, né? E o lema é não desistir jamais, né, do trabalho de melhoria íntima, né? Tem pessoas que acham que porque tem esse problema, bom, então não faço nada, né? Então não posso ir na casa espírita da paz, eu não posso ir no trabalho da Igreja Católica ajudar lá na quermesse, ajudar na sopa dos pobres. Pode e deve fazer isso, né? Deve fazer esse trabalho sim, porque é esse trabalho que é o trabalho regenerador que a pessoa tem que fazer, né? Então, para ir finalizando, né, como eu disse, esse vídeo aqui é um vídeo curto, né? Eu só queria, antes de entrar nesse aspecto aqui, lembrar um caso que acho que muitos de vocês já ouviram, mas o Chico em Uberaba recebia muitas pessoas com sofrimento, né? Então ele na fila lá que estava para receber ele em Uberaba, ele viu um casal se aproximando dele e com uma filha, junto da filha, uma quantidade enorme de obsessores, né? Então o Chico ficou impressionado quando viu aquele casal. O casal chegou, cumprimentou, e o Chico falou: meu filho, vocês têm que fazer um trabalho no campo do bem, né? Procure fazer alguma coisa. Está aqui o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que a melhor forma de ajudar a sua filha é fazer um trabalho no campo do bem, né? Assim, no primeiro momento eles não entenderam muito bem aquela mensagem, mas fizeram. Começaram a frequentar a cadeia pública lá de Uberaba, né? Levando um livro, um bolo, um presente, fazendo amizade com aqueles presos, né? Passado mais ou menos 1 ano, 2 anos, a filha deles, né, se recuperou por completo, né? Por quê? Aí eles foram lá visitar o Chico, né, novamente. A filha dele estava ótima, né? O Chico se espantou positivamente, né? Aí o Dr. Bezerra explicou para eles, né, para o casal, falou: olha, enquanto vocês estavam lá ajudando os presos, as mães dos presos desencarnados viram o sofrimento da sua filha e passaram então a esclarecer aqueles obsessores um a um, e foram os afastando um a um de sua filha. Então o trabalho que vocês fizeram foi o que salvou a filha de vocês mesmos, com a ajuda das mães daqueles presos que estavam lá, né? Então, como eu disse, né, o André Luiz, no livro Missionários da Luz, né, no capítulo 2, ele está estudando o tema do pensamento, né, e do trabalho no campo do bem, sob a orientação aí nessa ocasião do instrutor Alexandre. Ele diz o seguinte: o homem que pratica verdadeiramente o bem, no seio das vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria, é aquele que vai se melhorar, tá certo? E ele diz: não é fazer teoria da esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum a alma não se liberta, descentralizada pelas viciações nas zonas mais baixas da natureza. Então, gente, qual é o resumo da história? Fazer o bem, que é o que o André Luiz está falando aqui. Fazer o bem. Isso não é teoria da esperança. Vai ser mais tarde provado pela ciência, através das vibrações, das ondas. Nós não vamos entrar nisso aqui agora, mas mais tarde a ciência vai demonstrar isso tudo aí. Por isso, né, minha gente, que nosso Senhor Jesus Cristo, lá 2000 anos atrás, né, trouxe a mensagem consoladora para nós, dizendo para nós vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. Então, vigilância
com os nossos pensamentos e oração, para não cairmos na tentação. Não que a tentação não existirá, né? Observem bem, é que para nós não cairmos nela, né? E outra coisa muito importante que ele nos deixou, né? Perdoar os nossos inimigos, né? Perdoar aqueles que nos caluniam e aqueles que nos fazem algum mal. O perdão é fundamental, gente, porque no perdão nos liberta. Nós nos libertamos e não nos escravizamos ao mal, eventual mal que tenha sido feito para nós. Nós libertamos a nós e libertamos a outra pessoa, né? Então nós não com isso saímos fora da fixação mental, né? E no final, né, o Cristo falando com os seus apóstolos, falou: existem 2 mandamentos que eu os deixo, que são os maiores, né? Perguntaram para ele, qual os maiores mandamentos que devemos seguir, né? O primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo: amarás ao teu próximo como amas a ti mesmo. Aí estão contidas todas as leis e os profetas. E ele acrescentou mais tarde: e amará ao próximo como eu vos amei, né? Como Cristo nos amou, né? E nos deixou então muito claro, dizendo que ele era o caminho, é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, se a gente tiver dúvidas sobre como proceder em algum caso, pensemos em como Jesus agiria, tá? Olhem os ensinamentos de Jesus, independente da nossa crença religiosa, né? Basta sermos cristãos. E leiam, né? Leiam, estudem os livros da doutrina espírita, leiam o livro dos Espíritos, leiam esse livro aqui, os livros que eu mencionei, Os Missionários da Luz, de André Luiz, né? Nos Domínios da Mediunidade, o Pensamento e Vida de Emmanuel. É uma bibliografia farta, gente, que vai nos enriquecer muitíssimo e vai nos ajudar profundamente a gente, né, procurar nos melhorar e indo nos melhorando pouco a pouco, né, gente? Então, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Um beijo no coração de todos aí. Tchau.